No vídeo de hoje, eu quero te contar porque que eu, Aline, sempre fico com o pé atrás com pessoas que querem agradar todo mundo, com pessoas que parecem que vivem pisando em ovos. E mais do que isso, eu quero te mostrar como essa postura pode ser um dos elementos que estejam impactando diretamente na sua performance profissional, que esteja afastando os melhores clientes da sua vida. Então, se você tem interesse de entender qual é o comportamento que vai te ajudar a atrair melhores relacionamentos e melhores clientes, fica nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai abrir um triplex na sua cabeça. Para pensar comigo. A maioria das pessoas acham que para a gente atrair bons clientes, a gente tem que ser o quê? Bons profissionais. Nós precisamos fazer um bom trabalho, sermos expert naquilo que a gente está se propondo a fazer, certo? Mas a verdade é que não é bem assim. Quantas pessoas você conhece que são muito boas no que fazem, que estudaram muito, que entregam um bom trabalho, mas não conseguem vender com facilidade, não conseguem desenvolver relacionamentos mais duradouros com os seus clientes? Eu acredito que você conheça algumas pessoas que vivenciam isso. Talvez você seja a pessoa que esteja passando por isso. Mas você deve estar se perguntando, tá, Aline, mas o que isso tem a ver com o que você trouxe na abertura do vídeo, em acreditar ou não em pessoas que querem agradar todo mundo ou que vivem pisando em ovos? Tem tudo a ver. Por quê? Porque nós estamos falando de comportamento, da forma como a gente se comporta frente às pessoas e às situações. A verdade é que quando a gente está falando de bons clientes, nós estamos falando de pessoas que já entenderam que elas precisam de uma solução, que elas têm algo que precisa ser resolvido, que precisa ser direcionado. E esses bons clientes, já com esse nível de consciência mais maduro, eles querem mais do que pessoas preparadas tecnicamente, eles querem pessoas confiáveis. Eles precisam sentir que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa íntegra. E o que acontece quando a pessoa tem esse comportamento de querer agradar todo mundo e de viver pisando em ovos? Ela é uma pessoa que ela depende muito da aprovação do outro. Ela depende da aprovação do outro para ela sentir segurança em quem ela é. E segurança em quem nós somos antecede qualquer habilidade profissional, qualquer habilidade técnica. Se eu não consigo ser íntegra com aquilo que eu acredito, porque eu tenho medo da desaprovação do outro, eu não vou exalar confiança. E talvez você esteja me ouvindo e pensando, nossa, mas eu sou uma pessoa confiável. E aí eu te retorno, será que é mesmo? Porque uma pessoa confiável é uma pessoa que exercita a integridade. E o que é a integridade? É a gente ser fiel àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente sente, àquilo que a gente acredita. Mas talvez no seu dia a dia, por medo de não ser compreendida, de ser rejeitada, ou de não criar nenhum conflito, ou de não saber simplesmente articular bem as relações, você sem perceber continua contando pequenas mentirinhas. Quer ver um exemplo bem simples? Sabe quando você encontra alguém ou alguém te manda uma mensagem e a pessoa diz assim: "Nossa, tô morrendo de saudade". E você nem está com saudade da pessoa, mas você, para não desagradar ou não sentir que está constrangendo a outra pessoa, você diz: "Nossa, eu também estou morrendo de saudade". Só que não é verdade, você não está com saudade da pessoa. Só que talvez te falte repertório de como articular essa conversa. E aí simplesmente você conta uma pequena mentira. E isso talvez aconteça muitas e muitas vezes no seu dia a dia. Você vai contando pequenas mentiras para você mesma e pequenas mentiras para outras pessoas. E não são as grandes mentiras que causam esse impacto nas nossas relações e nos nossos resultados. Na verdade, são as pequenas mentiras. Isso não significa, claro, que estamos todos liberados para contar grandes mentiras. Não, não é isso. Mas a verdade é que a nossa construção, os nossos resultados, eles surgem daquilo que a gente faz diariamente. Só que se diariamente você conta essas pequenas mentiras para si mesma e para os outros, isso vai te tornando sim uma pessoa não confiável, porque você não exerce essa integridade. E o bom cliente, ele espera sim se relacionar com pessoas que são confiáveis, que vão dizer a verdade, que vão conseguir se posicionar, que vão conseguir
direcioná-lo naquilo que é a solução do problema dele. Agora, uma pessoa que não consegue sustentar, suportar, não agradar o outro, ou seja, ser criticada, ser rejeitada, não ser inclusa em alguns momentos, é uma pessoa que está dependente da aprovação do outro. E os bons clientes, esses que estão verdadeiramente em busca de resultado, de solução, eles sentem cheiro de pessoas que têm essa insegurança. Isso porque as pessoas que vivem nesse comportamento, elas sabem que elas estão mentindo para si mesmas. Logo, quando elas se olham no espelho, elas se sentem descredibilizadas. Isso porque elas sabem que elas não estão conseguindo sustentar aquilo que elas acreditam. Elas estão constantemente dependentes da aprovação dos outros. Então, eu, Aline, quando eu estou me relacionando, eu percebo que a pessoa tem uma necessidade muito grande de agradar a todo mundo. Ela se encaixa muito fácil em tudo, ela não cria resistência nenhuma, ela não expõe a opinião dela. Eu sempre fico atenta. Por quê? Porque esta pessoa vai dançar conforme a música. E o que isso tem a ver com negócios, com os nossos clientes? Veja, a pessoa que tem esse tipo de comportamento na vida pessoal, ela também vai ter esse comportamento na vida profissional. Ela vai ser uma pessoa que vai sempre dizer aquilo que o cliente quer ouvir. Por quê? Porque ela tem medo de perder o cliente. Mas é aí que mora o segredo. Os bons clientes, os clientes maduros, eles não estão buscando aprovação. Eles não querem ser agradados, eles querem ter os seus problemas resolvidos. Logo, eles não precisam de alguém que fique se moldando às necessidades deles. Eles querem um profissional que seja íntegro, que seja confiável, que saiba conduzi-lo e saiba também dizer sim na hora que for sim e que saiba e sustente o não na hora de dizer o não. De dizer, olha, talvez o caminho não seja esse. Você já pensou nessa outra condição? Então, o profissional que tem na sua vida pessoal uma necessidade de agradar todo mundo, ele vai ter muita dificuldade de sustentar bons clientes, clientes que paguem o justo valor pelo trabalho dele. Porque no final das contas, os nossos resultados, eles não vêm só das habilidades técnicas, eles vêm de todo o conjunto. É por isso que eu sempre reforço que as pessoas, elas não buscam só o que a gente faz, elas buscam quem a gente é fazendo o que a gente faz. Então, um bom profissional, ele não sai se adaptando a tudo. Ela tem uma identidade bem estabelecida. Ela sabe definir o limite das coisas, das relações, ela sabe onde ela deve ficar, onde ela não deve ficar, o que tem a ver com ela, o que não tem a ver com ela. Ela sabe colocar a opinião dela quando aquilo de fato não condiz com o que ela acredita, com a visão de mundo que ela tem. Agora, uma pessoa que vive querendo agradar todo mundo, que não gosta de conflito, que se adapta facilmente a qualquer situação sem nenhum filtro pessoal, ela vai ter muita dificuldade em crescer profissionalmente porque ela não tem uma identidade bem estabelecida. Ou seja, ela tem uma personalidade enfraquecida. E as chances dessa pessoa atrair clientes que não estão maduros o suficientes para a solução que eles buscam é muito grande. Porque, veja, as pessoas podem dizer que elas precisam de uma solução, mas isso não significa que elas estejam preparadas para a solução. Agora, quando você é uma pessoa mais amadurecida, que sabe quem você é, sabe das suas construções e não é mais tão dependente da aprovação do outro, você tende a atrair naturalmente clientes mais maduros, porque eles realmente estão preparados para a solução que eles buscam. Agora, antes de eu te dizer o que você deve fazer, se você está gostando desse conteúdo, eu vou te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, porque por aqui a gente fala sobre comportamento, sobre posicionamento, sobre negócios autorais e tudo isso por uma perspectiva sistêmica e integrativa. Agora eu quero saber de verdade, se é isso que está atrapalhando as suas vendas, eu quero que você comece olhando para a sua vida pessoal. Como é o seu comportamento?
social. Por muito tempo nos disseram que nós tínhamos que dividir, separar a vida pessoal da vida profissional. Que você, como profissional, é uma pessoa e você, na vida pessoal, você pode ser outra pessoa. Mas a verdade é que isso nos adoece. A gente não consegue ser uma pessoa aqui, uma pessoa ali, ninguém sustenta isso por muito tempo, a não ser que a pessoa seja uma pessoa adoecida mentalmente, emocionalmente. E isso vai custar muito. A verdade é que a gente tende a repetir o nosso comportamento em várias áreas da nossa vida. Então, sim, se a gente sente dificuldade de se posicionar no dia a dia, de falar a verdade, de ser íntegro, de ter repertório para saber conversar, articular com as pessoas, se a gente sente essa dificuldade, é muito esperado que você também vá repetir esse comportamento na sua vida profissional. E, de novo, as vendas e os bons clientes acontecem quando as pessoas sentem confiança que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa íntegra, que você sabe sustentar o processo. Logo, você vai saber direcioná-la da melhor forma possível, da forma que ela precisa, não da forma que ela quer. Porque sim, um cliente, quando ele está buscando o nosso auxílio para uma solução, se ele já soubesse solucionar, ele não precisaria do nosso trabalho. Se ele não está conseguindo caminhar sozinho, isso significa que ele precisa, além de conhecimentos técnicos, ele precisa entender qual é a postura interna que ele precisa ter para solucionar aquele problema. E se você é uma pessoa que não consegue sustentar a sua postura, você também não vai conseguir transformar a postura do seu cliente. É por isso que eu acredito profundamente que para você ser uma boa profissional, para você se tornar uma profissional desejada, você precisa muito mais do que conhecimento técnico. Você precisa assumir uma postura adulta diante da vida, porque no final das contas é exatamente essa postura que vai te possibilitar ser bem-sucedida. Confiabilidade não se constrói só na entrega, ela se constrói na coerência em quem você é todos os dias. Espero que esse conteúdo tenha agregado valor para você e nos vemos no próximo vídeo.